pode sentar. Oh, aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós estamos nessas quintas-feiras falando dos valores da visão, né, do Verbo da Vida. E quem esteve aqui na quinta retrasada, nós tivemos aqui a ministração com a Raábia, né, falando sobre o fruto, paz e alegria. E como é possível, nós temos esse fruto em nós, como é possível nós andarmos meio a meio às circunstâncias, nessa paz e nessa alegria, pela palavra de Deus. Amém? E Obrigada. E na quinta passada, foi a vez do Luan, né, falando sobre a fé. E essa é uma característica bem evidente, né, do povo do Verbo da Vida, que anda em fé, que foi falado, né? Então nós vemos muito isso. O Verbo da Vida, ele é conhecido, né, por ser um povo que anda na fé. Amém? E hoje ficou para mim trazer para vocês mais dois valores, que é amor e unidade. Esse tema acho que combina comigo, pastor. Ai, meu Deus. Eu estava em casa e meditando sobre essas coisas. E eu confesso que eu estou aqui com temor e tremor para falar sobre isso, sobre esse tema, amor e unidade. Porque quando a gente fala a palavra amor, é muito lindo. Né? Falar amor, a gente se enche, né, para falar do amor. E eu falar, eu te amo. É uma delícia, é muito bom. Mas quando a gente vê pela palavra e falar sobre o amor, que é esse amor que eu vou falar nessa noite, o amor ágape, um amor do tipo de Deus, e a gente olha pela palavra, e ontem veio duas frases para mim pela internet, que me abalou, por isso que me deixou assim, nesse temor e nesse tremor, que eu quero passar para você. Na verdade, são três. Uma veio para mim, né, no meu Instagram, e a outra eu vi em outro lugar. Que a primeira dela está escrito assim, foi falado assim: o maior desafio do Evangelho não é amar Jesus, e sim amar Judas. É forte, irmãos. O maior desafio do Evangelho não é amar Jesus. Amar Jesus é fácil. Quando nós falamos assim, eu amo Jesus, a nossa boca se enche de falar dele, porque ele é o amor. Mas sim de amar aquele que o traiu, que estava ali como amigo, que estava ali como discípulo, que andou com ele, que viu tudo aquilo que o amor fez, e mesmo assim ele o traiu. E o segundo é aquele que foi falado assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Misericórdia, como isso é forte. E a gente vê muitas vezes pessoas dentro do meio evangelho, irmãos dentro da igreja, com essa frase na boca. Muitas vezes eu já ouvi falar assim: ai, que ódio que eu estou do meu irmão. Misericórdia, irmãos. Aquele que diz que está na luz, nós já nascemos de novo, nós somos nova criatura. E dizer que da luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Isso me chocou demais. É versículo bíblico, a gente está cansado de ler, mas naquele momento eu lendo aquilo lá, eu falei: Senhor, misericórdia. E o terceiro, esse também é muito forte, que diz assim: o que o amor faria em meu lugar? O que o amor, Jesus, faria em meu lugar, naquele momento onde passamos por situações, onde as pessoas muitas vezes vão nos acusar injustamente,
muitas vezes vão se levantar contra a nossa vida de uma maneira que você não espera naquele momento. Às vezes você está dentro do próprio meio com os irmãos, vem o irmão e fala uma palavra que te machuca, ou alguém da sua família, ou alguém perto de você, seu familiar, ou seu marido, a esposa, ou um filho, que aquilo vem como uma mágoa, como uma flecha mesmo, assim, do inimigo para as nossas vidas. E como que você age? O amor agiria de qual maneira naquele momento? Como que Jesus agiria no nosso lugar? E é isso que eu e você nós temos que fazer e nos perguntar. O amor, ele agiria como nesse momento? Quando eu lembro disso, e a Bíblia fala assim sobre isso que fez eu pensar em casa, e eu comecei a me analisar e falar para mim mesmo, eu daria a minha outra face? Será que eu daria a minha outra face? E quando aquele que fala assim, que quer que você anda uma milha, uma milha, você andaria 2 milhas com ele? Porque a palavra de Deus fala isso, acerca disso, sobre as nossas vidas. Amém? Então, como eu agiria nessa hora? E se eu realmente estou vivendo esse amor que é doador, esse amor que Jesus, ele naquela hora ali, ele se entregou por mim e por você naquela cruz. Um amor incomparável, um amor sem igual. Muitas vezes, nessa minha caminhada, eu já ouvi pessoas falar para mim assim, esse amor é impossível, esse amor só Deus pode ter. E eu mesmo, confesso, já pensei assim, é só Deus que pode ter, mas nós vamos ver aqui pela palavra, que Ele quer que nós andemos neste amor. Esse amor ágape, esse amor que é incondicional, esse amor que vai olhar para o outro, que não vai olhar para si mesmo, um amor que não é egoísta, que pensa em si mesmo, mas pensa no outro, que olha para o melhor do outro. Isso é amor. Quando muitas vezes as pessoas olham para aquela pessoa e falam assim, não dá para andar com aquela pessoa é difícil demais. Mas você olha para aquela pessoa e você consegue enxergar, assim como Cristo enxergou em mim, que quantas coisas, nós acabamos de louvar, eu era pecadora, mesmo assim Ele me amou, quantas falhas, quantos erros, e Ele olhou para mim com esse olhar, Ele olhou dentro de mim, Ele conseguiu extrair o melhor de mim, e Ele me escolheu assim como Ele te escolheu. Então, nós não podemos olhar para uma pessoa que a gente tem aquela coisa assim, olhei para Ju, eu já te amei desde o primeiro dia que eu vim para cá, tá? É só um exemplo. Olhar para a Ju e falar, não fui com a cara da irmã. A gente tem aquela coisa assim, de olhar de primeira mão e falar, se fui com a cara ou não fui com a cara. A gente tem aquela coisa de pavio curto. E nós que somos nascidos de novos, que já somos de Deus, filhos de Deus, nós não temos mais esse negócio de pavio curto, irmão. Não existe mais esse negócio de pavio curto com aquele que é do Senhor. Eu estava lembrando do Luan, falando na semana passada, de como ele era, o seu temperamento, que eu não conhecia, eu já conheci ele, já amando ele do jeito que ele é, para mim eu não conhecia o lado que ele falou. Que ainda ele fica com dificuldade, muitas vezes, no trânsito. Amados de Deus, é uma grande verdade isso. Principalmente para os homens, quando leva uma fechada no trânsito, algumas coisas que acontecem no trânsito, aí já aflora aquilo. Mas nós temos que olhar como o amor agiria naquele momento. Como o amor agiria. Certa vez, eu nem não vou estar comentando o nome da pessoa, mas a gente estava na direção, paramos no farol e veio uma pessoa para pedir dinheiro, alguma coisa, e a pessoa que estava dirigindo tratou mal. E naquela hora, saiu, falei, você já imaginou se nós estamos tão perto da igreja e essa pessoa daqui a pouco resolve, passa em frente da igreja, e ela vai entrar dentro da igreja, e ela vai ver você ministrando, ou você ali adorando, cantando, louvando ao Senhor, e ela falar, não é a mesma pessoa que me tratou ali naquele trânsito. Então, eu tenho que andar em amor, eu tenho que andar nesse amor do tipo de Deus, quer dentro da igreja, quer fora da igreja, quer em qualquer lugar que estejamos. Lá no nosso trabalho, eu tenho que mostrar esse amor. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós somos essa nova criatura,
não é mais a Maria, aquela velha Maria, não é mais o velho homem, sim é um novo. Que as pessoas vão olhar e só podemos falar que somos discípulos de Deus se nós andarmos em amor. Até a fé que foi pregada na quinta-feira, ela fica inoperante ou não tão eficaz quando a gente tem a fé, mas a gente não anda no amor, é ali junto. Até o que eu vou trazer sobre os valores dessa noite, sobre amor e unidade, também ali anda junto, amor e unidade. Nós temos que amar uns aos outros. Amém? Como a palavra fala. Eu nunca posso olhar para meu irmão e falar assim, não, eu não quero estar ao lado daquele irmão. Eu vi muitas vezes no passado as pessoas falar para mim assim, olha, Pai, olha o tipo de oração. Pai, que lá no céu fala que tem muitas moradas. Faz a minha casinha do lado de cá e coloca a casinha daquele irmão lá, do outro lado da campina, lá longe, não perto de mim. Gente, isso é terrível. Como que pode a pessoa falar isso e orar? E era verdade, era coisa do coração mesmo da pessoa. E eu ficava assim, sabe que nem aquele emoji que fala, né? Eu sou meio complicadinha para falar essas coisas, com aquela carinha, que os olhinhos, os olhadinhos, bem assustada. É assim que eu fico, quando eu vejo esse tipo de coisa. Nós somos como juntas e medulas, ligados por esse amor. Eu não posso dizer para o braço, eu não preciso de ti, como diz a palavra, eu não posso falar que eu não preciso da boca, eu não posso falar que eu preciso da mão. Por quê? Porque Deus, Ele nos fez diferente, nós fazemos parte de um corpo, e cada parte do corpo tem a sua importância. A palavra de Deus vai falar que até as mais desonrosas é importante. Um dedinho da unha, se você bate, meu Deus do céu. Então, eu não posso querer ser maior que o meu irmão, eu não posso querer competir com o meu irmão. E no Verbo da Vida nós vemos isso, eu não vejo os irmãos nessa competição, mas vejo os irmãos se alegrando com aquele que está crescendo, se alegrando com aquele que está avançando. Eu vejo assim, e é tão maravilhoso que isso me atraiu muito aqui, né, no Verbo da Vida, até em relação aos pastores, de eles enxergarem em você um potencial que muitas vezes você não está enxergando. De muitas vezes até você falhar em alguma coisa, daquilo que você vai falar, tal, ele pode até te corrigir, mas ele não vai deixar de fazer com que você avance, de te paralisar por conta disso, mas ele olha para você além. E isso é algo que é do próprio Verbo da Vida, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Felipe e da Michela, por conta disso, de enxergar cada um, a sua importância, o seu valor como um membro um do outro, como um corpo de Cristo. E é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer, que sejamos sejamos um nele. E ele fala que assim como ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Se a gente louva e a gente sabe desse amor tão grande, que foi lá e morreu por você naquela cruz, ele se deu, o Pai deu o Filho, né? O seu próprio Filho para morrer por mim e por você. E o Filho, ele se entregou pelos seus amigos, o Filho se entregou por mim e por você. E eu creio que ele se entregaria se fosse só você. Por um só ele morreria, de tão grande amor que é esse. Quando eu olho para ele, que é o nosso maior exemplo, e quando eu vejo lá, quando ele foi curar aquele leproso, que o leproso chega para ele, a palavra diz que o leproso chega, adora e fala, se quiseres, pode me purificar. E aí Jesus vai, toca nele e fala, eu quero, seja limpo. E antes de tudo isso, fala que o coração dele se moveu de íntima compaixão. Alguém que a sociedade desprezava, alguém que estava com um mau cheiro, cheio de feridas, sujo. Hoje em dia seria um andarilho, alguém de uma situação de rua, muitas vezes a gente passa aquele mau cheiro. É assim que está, muitas pessoas aí na rua, mas Jesus se movendo de íntima compaixão, vai até que fala, eu quero, seja limpo. Olha o amor. E ele fala que nós temos que amar com esse amor.
Então, é sério, é muito profundo isso nessa noite que nós estamos ministrando aqui sobre esse amor. Eu tenho que rever como eu tenho amado, meu irmão. Eu tenho que rever como eu tenho estado atento na necessidade da vida do meu irmão, daquilo que ele precisa. Eu tenho que estar atento a essas coisas. Eu não posso viver minha vida só... Venho, como o pastor às vezes fala, né? Vir para a igreja não é só isso, é só vir, sentar, ouvir o culto, sair, ir embora, mas eu tenho que estar atento, eu tenho que perceber, eu tenho que estar sensível ao Espírito Santo que vai me conduzir para ir, para dar um abraço no meu irmão, para ver a necessidade do meu irmão. E eu estava em casa e falei, Senhor, que temor de falar, porque subir aqui já dá um temor de você estar trazendo a palavra. Porque é muita responsabilidade você falar dessa palavra que é poderosa. Mas mais ainda de você pregar aquilo que você não está vivendo, isso traz um tremor e um temor no nosso coração. Eu preciso falar que eu te amo e esse eu te amo vai ser de verdade. Eu não posso falar assim, é fácil falar eu te amo, Suzy, e dentro de mim pensar, não é bem assim. Não amo tanto assim, eu estou só falando, não. Eu tenho que colocar assim, nossa, eu amo mesmo a Suzy. Como a Suzy é importante para mim, como a Rabi é importante para mim, como a Juliana é importante para mim, como cada um aqui é importante para mim. Eu tenho que colocar isso na minha mente, no meu coração. Porque como foi pregado, que foi falado, a Rábia falou sobre isso, do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, alegria, longanimidade, benignidade, fé, temperança e domínio próprio. Não sei se faltou mas são 9 as características desse amor. Já foi derramado, como diz lá em Romanos 5:5, já foi derramado em abundância em nós. Não foi com gotinhas de amor que foi colocado sobre as nossas vidas, mas fala que foi derramado. Quando fala que foi derramado, é a mesma coisa que você pegar esse copo, está cheio, não vou fazer porque não vou estragar o negócio aqui, né? Mas você virar esse copo e derramar ele inteiro aqui, vai transbordar. Aproveitar. Então, esse amor já está em nós, o fruto já está em nós. Eu só tenho que desenvolver, eu tenho que aplicar isso no meu dia a dia. Eu não preciso mais orar a Deus, falar do Senhor, derrama amor sobre mim. Não, Ele já derramou. Eu já tenho Ele dentro de mim, então eu tenho que andar nesse amor. E quando aquela pessoa vir te ofender, que você se sentir ressentido ou magoado, você naquela hora, você vai... Eu decido amar. Independente de. Eu decido caminhar com o meu irmão. Eu decido olhar para aquilo que ele tem de lindo dentro dele, de bom dele. E até aquilo que é ruim, que eu possa orar por ele. Que eu possa ajudar o meu irmão. Porque nós não conhecemos a vida do irmão. Nós não sabemos o que ele viveu, aquilo que ele passou na sua infância, na sua caminhada, na sua casa. Nós não sabemos aquilo que o irmão, quando entra aqui dentro, passou há poucas horas ali na sua casa, o que ele viveu. Muitas vezes ele chega e vai te dar uma resposta meio assim, mas de repente aconteceu alguma coisa que fez com que ele ficasse assim, mas ele não é assim. E naquela hora você, com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, você não vai levar em conta aquilo. Ao invés de você ficar ressentido, vai lá e dá um abraço. Ao invés de você se magoar e ficar ressentido, dá um presente. A melhor coisa que tem, irmãos, quando a gente está com algo assim, pendente com alguém, e você ir lá e dar um presente. Meu Deus, é muito bom. Você vai lá e dá um presente para a pessoa, e a pessoa fica até meio assim. Pensa que você está pensando que você está chateado, magoado, que você não quer mais nem saber da pessoa, e você fala assim, lembrei de você. Olha esse presentinho para você, essa lembrancinha para você. Vamos praticar isso. Vamos viver isso. Se Ele fala na palavra que é possível, então é porque é possível. Amém? Se Ele fala que nós devemos andar assim, nós temos que andar assim, porque o amor não é um sentimento,
e muitas vezes a gente fala que o amor é uma decisão. Sim, é uma decisão, mas o amor vai além da decisão. O amor é um mandamento. E como mandamento, nós temos que cumprir. Amém? Então, ele vai além disso. Em João 15, 12... Eu estou falando e não estou abrindo nenhum versículo, né? Vou abrir aqui para não ficar só nas minhas palavras, né? Que fala sobre o ser o mandamento. Vou ler no 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém? No 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, se ele está falando pela sua palavra, então é porque é possível. Você não vai amar com aquele sentimento do mundo, que um dia ama, outro dia fala que não ama mais. Vejo as pessoas falam assim, eu não te amo mais. Eu falo, como assim? Porque se o amor nunca acaba, nós vamos ver isso daqui a pouco em 1 Coríntios, capítulo 13. Que o amor nunca acaba. Que nós não devemos olhar com o olhar daqueles que estão aí fora. Que às vezes tem um amigo de 10, 15, 20 anos e por causa de uma coisa fala assim, eu não tenho mais você como meu amigo, eu não te amo mais, eu não quero ter amizade, eu não quero chegar perto, eu não quero olhar na sua cara. Você vai vir por esse caminho na rua e eu vou atravessar. Ou eu vou dar a volta, vou para o outro lado da rua para mim não passar naquela rua, porque eu sei que aquela pessoa está ali. Irmãos, tem pessoas, muitas vezes, dentro da igreja, que quando olham para uma pessoa que te fez mal, dá tremedeira, dá suor, dá aqueles batimentos cardíacos, a pessoa fica, não sabe como que ela age naquele momento que aquela pessoa entrou no mesmo ambiente que ela. Isso é muito sério. Até em relação ao nosso marido, a palavra de Deus fala que se a gente estiver brigados um com o outro, ele não recebe a nossa oração. Eu posso brigar com o meu esposo e eu for orar, ele não vai receber. Fala em questão de vir trazer seus dízimos e as suas ofertas. Se você tiver algo contra o seu irmão, vai lá, vem, deixa a sua oferta aqui. Vai ali, se reconcilia com o seu irmão depressa. Para quê? Para que essa oferta que você trouxe aqui, ele receba. Então, é sério. Falar de amor, de unidade, apesar que no começo eu falei, é muito lindo, mas é muito sério. E a igreja, a Verbo da Vida, ela é um dos valores que ela preza. É que andemos nesse amor. E nós vemos muitas vezes isso num abraço que recebemos na porta. De um abraço do irmão, na hora que você chega na porta, da primeira vez que eu estive aqui, de como eu fui recebida, o amor me atraiu para este lugar. Então é isso, irmãos, é você se mover nisso, é você andar nisso, é você pensar nisso, é você não olhar mais para o velho homem e falar assim, não, eu sou pavio curto, não quero mais saber. Não, você não é pavio curto, você é filho de Deus, você é nova criatura. Você é um povo escolhido. O sacrifício dele foi muito grande naquela cruz, para você viver de qualquer maneira. Nós precisamos viver esse amor a cada dia. A cada dia. A palavra de Deus fala em Oséias 4, não lembro o versículo, que nós perecemos por falta de conhecimento. E muitas vezes você não buscar essa palavra e você ruminar essa palavra, o tema foi falado sobre amor, e você ir lá e você ver os versículos que falam sobre o amor, e você entender aquilo que está escrito, e falar, Senhor, eu quero viver assim, a tua palavra está falando isso, eu quero viver esse amor verdadeiro, esse amor puro, esse amor que se dá pelo outro, eu quero viver isso. Que nós possamos sair dessa noite com essa consciência.
de que nós precisamos melhorar, porque aqui não tem ninguém, eu creio que não tem ninguém que chegou nesse patamar desse amor, mas nós podemos seguir. Nós podemos, a cada dia, a cada circunstância, de tudo aquilo que se levanta, e você se mover nesse amor. Amém? Em nome de Jesus. Nós vemos a compaixão de Cristo pela aquela mulher, aquela viúva. Eu lembrei desse versículo agora, aquela viúva que estava ali chorando no caminho pela morte do seu filho, e ele vai ali, toca ali, e aquele rapaz ressuscitou. Quando aqueles cegos chegam para ele, e ele toca naqueles cegos com íntima compaixão, e eles começam a ver. Então, quando você olha para Jesus, você vê o quanto ele fez e o quanto você pode fazer também. Sabe quando os dons vão se manifestar poderosamente no nosso meio? Quando estivermos andando em amor. E isso, nós já estamos nesse caminho, porque nós vemos o mover de Deus nesse lugar. Nós vemos o mover de Deus na vida das pessoas. Nós vemos através dos cultos, dos louvores, esse mover. Então, nós estamos no caminho certo. Nós estamos vivendo nesse caminho e vamos nos aperfeiçoar a cada dia para fazer isso, para estar nisso, amém? Em nome de Jesus. E eu gostaria que você abrisse em Salmo 133. Salmo 133, do 1 ao... É bem pequenininho, né? São só 3 versículos. Diz assim: ó quão bom e agradável, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Amém? Nós vemos aqui, que ali ordena o Senhor. Então, ali é um lugar, concordam? Ali é um lugar. E para que a gente possa viver neste lugar de bênção, nós temos que viver em unidade. Amém. É ali, naquele lugar. É não querer sair daquele lugar. E para a gente estar nesse ambiente de bênção, nós temos que ser unidos uns com os outros. Amém. Nós vemos que o ministério, ele preza muito por essa unidade. Viver unidos, um só pensar. Não só falar. Por isso que muitas vezes aqui é citado para vocês, é falado para vocês: olha, nós vamos estar lendo o livro do Kennedy Reagan sobre esse assunto, ou qualquer outro assunto, qualquer livro do ministério. Para quê? Para que a gente possa andar nessa mesma visão, para que a gente possa ter o mesmo pensamento. Por isso que a Igreja Verbo da Vida tem vários lugares, são muitas igrejas. E por que ela está crescendo? Porque ela tem essa mesma visão, esse mesmo pensar. Muitas vezes você pode ir em outro culto, em outro lugar, em outro Verbo da Vida. Vai ter um pastor diferente, uma liderança diferente, alguma coisa diferente por questão da liderança e do pastor, porque não somos diferentes uns dos outros, amém? Mas é um só falar. Todos falam a mesma língua. Vai falar de fé aqui, vai falar de fé lá. Muitas vezes até tem uma programação que é a mesma, né, em todas as igrejas, como a gente vê. Por quê? Porque foi falado sobre isso. Nós temos que andar em fé, nós vamos crescer, nós vamos alcançar. E essa visão não tem... quando a gente fala de ler o livro, até eu quero indicar para vocês que eu estava lendo o livro, né? O Amor, o Caminho da Vitória. Excelente livro para você ter na sua cabeceira, que fala do amor, de tantos testemunhos que ele conta nesse livro aqui. Apesar de ter todas essas literaturas, é bem focado naquilo que a palavra diz. Não sai daquilo que a palavra de Deus diz.
aquilo que está nos livros, aquilo que você vai ler, é a palavra de Deus. Então, a visão, os valores do verbo da vida é prezar por aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Amém. É aquilo que a palavra de Deus está falando, é aquilo que você, é onde você tem que andar, é aquilo que você tem que fazer, é nessa palavra que você tem que estar vivendo. Amém? Se ela fala sobre a fé, andamos em fé, independente. Se ela fala que nós temos um fruto, que nós podemos desfrutar de todo o fruto, porque é um fruto só, mas com essas características, novas características, nós podemos andar nela. Se é para andar em amor e unidade, vamos andar em unidade. Em outras quintas vai se falar sobre outros valores, e nós temos que estar atento, ouvir sobre esses valores e colocar em prática cada valor, porque isso vai fazer a igreja avançar, vai fazer a igreja crescer mais e mais. Nós vamos ver vidas chegando, porque vai falar, olha, é só o falar, é só o pensar, como diz lá em Atos, no capítulo que fala sobre essa unidade, né, em Atos. Atos, no capítulo 2, no 42, vai dizer assim, ó, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, e à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa, e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles faziam isso, enquanto eles perseveravam na doutrina, enquanto eles tinham essa comunhão, no partir da oração, enquanto eles oravam juntos, enquanto havia temor, sinais e prodígios eram feitos naquele lugar. Enquanto eles faziam tudo isso, eles criam e tinham tudo em comum também. Enquanto, no último que eu li, no 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que acontecia com aquela igreja? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, é nesse repartir, é nessa comunhão, é na oração, é estar ligado, como eu falei, sobre juntas e medulas, é que a igreja cresce. A unidade, ela vai trazer esse crescimento. É a unidade que traz esse crescimento, juntamente com amor e unidade, junto, caminhando. E aí a igreja vai crescendo, e Deus, o Senhor vai acrescentando dia a dia. As pessoas vão se chegando, as pessoas serão salvas. As pessoas vão olhar para você e vai ver que você é um discípulo, porque você anda nesse amor. As pessoas vão olhar para você e vai ver que você é um discípulo, porque você anda em unidade. Deus, ele é tremendo, Ele é maravilhoso, né, irmãos? E eu queria que vocês abrissem, deixei um versículo aqui para o final, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12. Antes disso, eu quero ler também, que eu citei e acabei não abrindo, de 1 Coríntios, no 13, que fala também do amor, né? Que o amor, como diz o livro, é o caminho para a vitória. Diz assim, que ainda que eu fale a língua dos homens, 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é paciente.
O amor, ele é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, ele não se soberbece, ele não se orgulha, ele não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém. Olha só que tremendo. O que é o amor? Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Alguém chegou para mim, no momento difícil que eu estava vivendo, e falou assim: se você aceitar essa situação, se você querer viver essa situação, é porque você tem uma personalidade fraca. Eu vi isso. Só que não foi o que o Senhor falou ao meu coração. Eu não tenho a personalidade fraca. Eu tenho um amor que habita dentro de mim, que se move e me instrui, me conduz naquilo que Ele tem para a minha vida, que é perdoar, que é amar, que é receber de volta e dar a oportunidade que aquela pessoa precisa naquele momento. Então, quando as pessoas pensam que você, até o Kennedy Reagan fala nos seus testemunhos, que as pessoas achavam isso dele, que ele tinha um caráter distorcido, porque ele sabia que as pessoas estavam falando mal dele, ele sabia o que estava acontecendo, e as pessoas falavam: você não vai fazer nada, se eu fosse você, eu faria isso. E ele não fazia nada. Ele continuava andando em amor. Então, ele não tinha um caráter distorcido, ele não tinha uma personalidade fraca. Assim como eu não tenho uma personalidade fraca. Eu quero poder andar nesse amor, obedecer essa palavra. E é fácil dar outra face? Não é, irmãos. Não é fácil dar outra face. Muitas vezes vem aquela voz assim que fala assim: mas você está sendo boba. Revida. Fala também à altura. A pessoa te falou isso. Você não vai fazer nada, você não vai falar nada. Não. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Tudo suporta. E o amor jamais acaba. Então, deixe esse amor, fluir de você. Deixe esse amor fluir de você. Em 1 Coríntios 12, eu até citei, mas eu quero falar novamente. Fala assim, no 21. Não pode os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, é esse que damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Amém. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Tem um louvor antigo, eu não vou cantar, fica em paz todo mundo, né? Nós já temos paz e alegria. Eu não vou cantar, mas era um louvor que falava assim, que recebi um novo coração. Um coração quebrantado. Um coração restaurado. Coração que era inspirado por Jesus.
E com o fruto desse novo coração, e é isso que eu quero declarar para você. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Eu quero pedir para o grupo de louvor subir. E quando eles estiverem louvando, eu quero que você saia do seu lugar e declare esse amor por seu irmão. Que você possa dar um abraço no seu irmão. Que você possa dizer: eu te amo e eu preciso de ti.